Nessa noite eu quero falar sobre como conhecer a vontade não revelada de Deus. Qual que é a diferença entre um cristão e um não cristão, gente? É uma, só uma. O cristão, ele vive pela vontade de Deus. O cristão, ele quer descobrir qual é a vontade de Deus para viver essa vontade. Acabou. E o não cristão? A cabeça dele que dirige ele. Ele levanta de manhã e fala assim: o que está dando dinheiro? Portugal, estou mudando. Ele levanta de manhã e fala assim: aquela dona ali, gostei do airbag dela, gostei da carroceria, é ela que eu vou pegar. Não tem negócio de orar, não tem negócio de é de Deus, não tem é de Deus. Por isso que muitas vezes os cristãos estão vivendo um ateísmo na prática, porque ateísmo não é não crer em Deus. Ateísmo é não trazer Deus para dentro dos seus planos. Isso é ateísmo. Ateísmo é viver 24 horas sem se preocupar com a vontade de Deus. Você só quer uma coisa: Deus, aqui embaixo eu resolvo, e o Senhor faz um favor para mim no dia que eu morrer, o Senhor me leva para o céu, mas o resto é comigo. Irmãozão, se você tem essa filosofia de vida, eu tenho uma notícia para você. Como diz meu querido pastor André Valadão, você não é crente não. Você não é crente não. O cristão de verdade, ele quer saber a vontade de Deus até sobre uma roupa que ele vai vestir. Ele quer saber de Deus tudo, sim ou não? E aí nós entramos para um problema agora, porque nós temos duas formas de conhecer a vontade de Deus: a vontade revelada e a vontade não revelada. Qual é a vontade revelada? Está aqui na minha mão. Esse livro levou 1.600 anos para ser escrito, mais ou menos 40 autores, escrito em 3 línguas, tem mais ou menos 7 milhões de letras, 1.189 capítulos, 31.128 versículos. Essa é a vontade não revelada, é a vontade revelada de Deus, é a Bíblia. Quem não é uma pessoa voltada para a Bíblia, essa pessoa não vai conhecer Deus, nunca. Esse livro nada mais é do que a mente de Deus, o que Deus pensa, e é a forma que Deus fala com a gente. Vou dar um exemplo para você, porque o povo hoje está querendo ouvir uma voz do além. Gente, isso é feitiçaria. Nem na Bíblia o povo ouvia. Aqui, eu estava contando outro dia, na Bíblia não tem 10 caboclos que ouviu a voz de Deus. E nós estamos querendo ouvir uma voz: casa com Pedro, compra esse lote, faz engenharia. Mano, acorda. Você é Moisés? Você é Abraão? Você não vai ouvir nada. A única coisa que você ouve é esse estômago seu que não tem fim roncando. A Bíblia fala com a gente. Vou dar um exemplo para você. Eu certa vez estava muito abatido. Aí eu fui ler a história de Sansão. Deus falou comigo: olha aí, meu servo estava muito abatido, mas eu devolvi a força para ele. Eu também vou devolver a força para você. Acabou. Não tem que ter meu nome lá, meu CPF, meu RG não. Jesus um dia curou um cego e falou: vá apresentar-se ao sacerdote. Um dia Jesus fez uma coisa bonita na minha vida. Quando eu li essa história, sabe o que Deus falou comigo? Eu te abençoei, foi para você ajudar o meu sacerdote. Vai lá para minha casa, porque tem muita gente que recebe milagre e racha fora. Estou te dando um recado aqui, viu, Flor? Quando Deus te abençoar e te der o que você quer, é para você vir se apresentar ao sacerdote, é para vir para a casa de Deus. É assim que a Bíblia fala com a gente. Eu me lembro de um momento da minha vida que eu estava sendo muito humilhado, e eu falando: Deus, estou sendo humilhado, fala comigo. Abrindo a história de quem? Do Zé. O Zé, gente, foi humilhadíssimo. Durante 13 anos da vida, dos 17 até os 30, o José sofreu demais, mas ele aguentou, fiel a Deus. Resultado, virou vice-rei do Egito. Sabe o que Deus falou para mim? Se você conseguir passar essa humilhação, eu vou te exaltar. É assim que a Bíblia fala com a gente. Quem entende o que eu estou falando aqui?
Então nós temos que parar de achar que a Bíblia é a vontade revelada de Deus. Mas e a vontade não revelada? É sobre isso que eu quero falar rapidamente nessa noite. E eu quero trazer para você aqui um panorama sobre o que a gente tem que fazer para descobrir essa vontade não revelada. Primeira coisa, os planos de Deus para você são bons e não maus. Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus não está planejando o seu mal, Deus está planejando o seu bem. Todo mundo entendeu isso aqui? A outra metade ficou assim, tô acreditando, Por que eu estou sofrendo então? Vou repetir para você o que está na palavra revelada. Os planos de Deus para nós são bons. Gente, será que eu sou um pai melhor do que Deus? Será que eu quero melhor para os meus filhos do que o Pai Celeste quer para os filhos? Será que nós temos um tirano assentado no trono do universo? Não! Ele é bom. Resolve isso na sua cabeça aí de uma vez. Segunda coisa, nunca peça orientação a Deus sobre aquilo que já está na palavra dele. Então, ai Deus, eu deveria evangelizar? Deus, eu não sei se eu oro sobre isso. Como assim você não sabe se você ora? Deus, posso namorar um não crente? Já tem resposta. Não, mas ele é gentil. Então casa com o Dalai Lama. Ele vai te dar beijo na boca. Tem coisas que são óbvias. Não ore o óbvio. Não pergunte resposta daquilo que já foi respondido. Está aqui, ó. O problema nosso é que a gente não tem tempo. Não, pastor, eu gosto das terça-feira, que eu venho aqui, senta aqui, o senhor passa um fax da palavra de Deus para nós, e eu vivo naquele fax ali, eu vivo naquela palavra a semana inteira. Ei, não, você tem que ter o seu relacionamento com a sua Bíblia diário. Isso não é coisa de pastor, não, é coisa do povo que vai morar no céu. Tem alguém que vai morar no céu aqui? Então nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Terceira coisa, qualquer orientação de Deus para a sua vida tem que ser coerente com o ensino bíblico. Lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Ainda que nós, apóstolos, ou um anjo do céu, vos apresente um outro evangelho, que essa pessoa seja amaldiçoada. Escuta o que eu vou falar com você aqui. O poder desse livro aqui é tão chocante, é tão fora do normal. Hitler tentou destruir, o comunismo tentou destruir, o islamismo tentou destruir, o iluminismo tentou destruir. Um verso desse livro tem mais poder do que todo o universo junto. Se você entregou sua vida a Jesus e creu nele, você pode sonhar que você foi para o inferno. Você levanta amanhã e fala assim: foi só um sonho que eu assisti o que eu não devia na Netflix. Acabou. Eu não vou colocar um sonho em pé de igualdade com um versículo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Vamos parar de viver de sentimento, gente, e vamos viver de mandamento. Esse livro aqui governa a nossa vida. É esse livro. Tente ser legal, mas antes de tudo seja bíblico. Vamos falar junto que ficou bonito? Tente ser legal, mas antes de tudo seja bíblico. Não deu para ser legal? Seja bíblico. Seu amigo chega perto de você, ele é gay. Ele fala: eu sou gay. Você fala: irmão, a Bíblia tem uma opinião. Ai, mas veja bem, Deus é amor. Amigo, eu não vou mentir para você. Então peraí, me dá uma caneta, deixa eu rabiscar os versículos. Eu vou arrancar os versículos daqui. Não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Um marido vira: eu vou trocar minha mulher por outra. Pô, por que você vai trocar de mulher? Não, o amor acabou, desgastou. Eu sou da época que quando peça de carro desgastava, a gente ia na oficina. Geralmente era mocinética. Quem lembra o que é homocinética aqui? É um demônio que vem bem na roda dos carros. Quando você virava o volante, fazia tac, 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 tac. Você tem carro novo, né, Playboy? Você não sabe o que eu estou falando, não?
Essa raça nova aí de carro que conversa. Ai, misericórdia. Queria ver você sujar a mão na graxa da mocinética junto comigo. Ei, Deus está dizendo para nós, ainda que um anjo venha, não caia na conversa. Então eu vou dar para você aqui agora 6 maneiras de você saber a vontade não revelada de Deus. Vai ser rápido, anote. Eu vou falar aqui, vou só citar, ok? E eu quero que você entenda o que eu vou falar. Mas a revelação é o quê? A Bíblia. Deus quer falar com você, aqui ó, a Deus calado, a Deus falando, a Deus calado, a Deus falando, a Deus calado, a Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus calado. Quem entendeu isso aqui? Ai, mas não tinha o meu nome, não tinha a minha situação específica. Quem você pensa que você é? Está entendendo todo mundo o que está sendo falado aqui nessa noite? O texto que nós lemos diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. O que não está na revelação máxima, que é a palavra, Deus vai te dar de outras formas. Primeira forma que Deus fala com a gente é através da própria Bíblia. Você sabia que tem muita resposta específica que está na Bíblia que a gente não sabe? Por exemplo, a Bíblia fala sobre como gastar dinheiro, lá em Timóteo 6,17. A Bíblia fala sobre como exercer seu ministério, lá em Efésios 4,11. A Bíblia fala sobre como resolver conflitos, brigas, lá em Provérbios 15,1. Vou dar um exemplo meu. Minha família estava discutindo se nós íamos morar em João Molevade, Ipatinga, Valadares ou Belo Horizonte. Isso que eu estou falando aqui tem mais de 30 anos, 35 anos atrás. E nós orando, nossa família orando. Um dia na nossa leitura devocional da família, caiu o Salmo 118, verso 5. O Senhor ouviu sua oração e te colocou num lugar largo. Falei, mãe, Patinga não é largo não. João Molevade, ó, já tem 2 nomes. Não é. Sabe por que eu moro em Belo Horizonte hoje? Por causa do Salmo 118, verso 5. Então tem resposta específica na Bíblia que está lá para você. Ai, mas eu esqueci que você não tem tempo. Então a primeira forma de Deus falar com a gente respostas específicas é a própria Bíblia. Segundo, formas de Deus revelar a sua vontade não revelada para a gente, profecias. Deus pode usar seus profetas. Nós não somos cessacionistas. Sabe o que significa isso? É o povo da teologia que acredita que os milagres acabaram com os apóstolos no Velho Testamento. Nós acreditamos que Deus ainda faz milagres e opera maravilhas hoje. Quem aqui acredita? Lagoinha acredita, nós cremos nisso. Então nós acreditamos em profecia. Para quem não estava aqui esse final de semana, foi a conferência do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu de forma tão linda. Sabe quem profetizou aqui nesse altar? As crianças profetizaram. As crianças profetizaram. Ei, deixa eu te dar uma ideia aqui. Adulto finge, criança não finge não. As crianças choravam aqui, profetizavam, coisa mais maravilhosa. Agora tem algumas coisas sobre profecia, ó. A profecia tem que ser específica, não é? Eu estou sentindo que você está com problema. Quem não está com problema, gente? Não aceita esse tipo de profecia, tá? Profecia mandrake, para arrancar alguma coisa de você. Antes de ser aceita, ela tem que ser julgada pela palavra de Deus. Ela tem que se cumprir literalmente. E o principal, você não corre atrás dela. Não há na Bíblia um caso de uma pessoa que foi atrás de uma profecia. Ou melhor, teve um cara, Saul, e acabou que sabe o que ele encontrou? Um demônio. Ao invés de ele receber uma profecia, um demônio apareceu para ele, debochou da cara dele. Profecia é Deus que manda alguém vir falar com você. Quem entende o que eu estou falando aqui? Deus pode usar profecias hoje para nos mostrar a vontade dele? Sim ou não? Sim. Essa é a segunda maneira de Deus mostrar a sua vontade não revelada. Terceira, o conselho de pessoas de Deus. Provérbios capítulo 11, verso 14 e capítulo 15, verso 22, nos falam que na multidão dos conselhos há sabedoria. Sabedoria. Muitas vezes, escute isso aqui,
Sua mãe está lavando uma vasilha, sua mãe já é idosa, seu pai já é idoso, careca, barrigudo com diabetes. Você entra em casa, ai mãe, não sei se eu levo minha ficha lá naquela empresa. Seu pai vira e fala assim: minha filha, eu vi Tancredo Neves. Porque todo velho, antes dele chegar no assunto, ele viaja, ele fala de Getúlio, hein? Sarney. Os velhos tem que ser raiz. Aí eles falam: minha filha, se eu fosse você, eu não ia nesse lugar. Se eu fosse você, eu não namorava essa pessoa. Se eu fosse... Muitas vezes no conselho de uma pessoa mais sábia, Deus vai estar falando. O problema, sabe o que é? É que muitas vezes as pessoas não usam o assim diz o Senhor. Aí a gente não vê que é Deus falando. Mas Deus muitas vezes está falando: ó, vou te dar um toque aqui, hein? Não vai lá não. É só um toque. Mas muitas vezes é Deus que está tentando te mostrar a vontade não revelada dele. Vou dar um toque para vocês aqui agora, eu vou dar um toque de verdade. Entra no Google e escreve assim: 20 profissões que estão para acabar até 2030. Eu vi essa semana uma matéria sobre 20 profissões que estão para acabar até 2030, principalmente por causa da inteligência artificial. Eu queria te pedir um favor: não forma nessas matérias não, ok? Senão você vai ficar desempregado. E você vai pôr o nosso pastor mais careca ainda, porque a gente já está ficando bastante. E você vai formar para uma coisa que não precisa. É um toque que eu estou te dando. E Deus pode estar usando essa palavra que eu estou falando aqui para poder te dar um direcionamento sobre o que estudar. Quem entende o que eu estou falando? Conselho de pessoas de Deus. Perguntar para o pastor, perguntar para um líder de célula, conversar com seu pai, com sua mãe. Deus fala com a gente dessa maneira, sim ou não? Sim, sim. Quarta maneira de Deus nos revelar sua vontade não revelada, ou seja, aquilo que não está na Bíblia: as circunstâncias. O que significa as circunstâncias? O abrir e fechar de portas da vida. Eu acho lindo que está lá em Apocalipse 3,7, que diz assim, Jesus falando: eu sou o que tem a chave de Davi, que abro e ninguém fecho, fecho e ninguém abre. Se a sua vida está nas mãos de Jesus, escuta o que eu vou falar aqui para você não fazer disso aqui uma teologia errada, ó. Se a sua vida está nas mãos de Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa regra vale para todo mundo? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é para todo mundo não. Não é para todo mundo não. Então eu acredito, Lucinho, acredito que se eu sou crente, se eu estou buscando meu Deus, e eu estou tentando abrir uma porta que ela não abre, Deus está com aquilo me dizendo: filho, não é isso. Às vezes eu insisto um tempo mais, que às vezes a gente pensa o quê? É o capeta. Aí Deus vai também te mostrar se é o capeta resistindo uma bênção que está ali para você ou não. O apóstolo Paulo teve momentos que ele falou: olha, eu tentei visitar vocês, mas Satanás me impediu. Se Satanás impediu o apóstolo Paulo de fazer uma viagem, nós. Então, precisamos entender que as circunstâncias, o abrir e fechar de portas, também é Deus falando. Mas nós não podemos fazer disso aqui uma doutrina. Tudo que for difícil é do capeta, tudo que for fácil é de Deus. Não, não. Porque o diabo também pode entrar para confundir. Por isso que eu falei no início do sermão que tudo tem que ser confirmado pela palavra. Agora não faça também bibliomancia. Tem muita gente que não lê a Bíblia. Eles falam assim: Senhor, eu estou precisando saber que eu não... Aqui. Isso é loteria, tia. Não. Leia a Bíblia. Leia de forma ordenada. Pega um livro e vai ler nele todo. Você quer ver um livro top para você ler na Bíblia? Eclesiastes. Principalmente se você estiver bem da vida. Leia, que Eclesiastes te traz lá do céu e te põe na terra. Eclesiastes começa assim: tudo é vaidade, tudo é zica, fica na sua. E termina como? O resumo de tudo é: busque a Deus. Busque a Deus, que o resto vai se resolver. Eclesiastes transformou a minha vida. É um livro que a gente tem que ler. Sabe que livro a gente tem que ler todo dia? Provérbios. Para ver se esse jumento que mora em nós vai embora.
Porque nós somos um bando de égua, burro. Provérbios não tem medo de chamar a gente de burro, não. O burro, os provérbios todinho é assim, ó. O burro faz isso, o sábio faz aquilo. O burro faz isso, o sábio faz aquilo. Eu estou lendo provérbios há 38 anos, gente, até hoje eu dou bola fora. Fica imaginando a paciência de Deus comigo. Quinta maneira de Deus falar com a gente, sua vontade não revelada, a resposta de forma sobrenatural. Como que é a resposta de forma sobrenatural? 4 coisas: anjos, milagres, sonhos e visão. Anjo, milagre, sonhos e visão. Deus pode usar anjo, Deus pode usar milagre, Deus pode usar sonhos, Deus pode te dar uma visão. Sim. Você é acordado aqui assim, ó, você vê uma coisa na sua frente, Deus te mostra. Você fala, já sei que eu tenho que... O apóstolo Paulo um dia estava acordado, ele viu um jovem aparecer na frente dele e falar assim: vem na Macedônia e nos ajude. Lá em casa um dia, eu passando mal na sala, um anjo foi lá no quarto, acordou a Patrícia. Acordou mesmo, porque para acordar a Patrícia, cutucou ela assim, ó, balangou ela para lá e para cá. Ela abriu o olho, olhou para o anjo, sabe o que ela fez? Virou para o canto e dormiu de novo. A Mimi, minha filha, era pequenininha, e eu tinha acabado de chegar de um acampamento com os jovens. Eu estava na sala passando mal, porque toda vez que eu vinha de acampamento eu passava mal. Aí eu passando muito mal, não conseguindo respirar, o anjo apareceu, o anjo de novo tocou ela e falou assim: aquele que precisa de ti está na sala, vai lá cuidar dele. E eu sei que é verdade, sabe por quê? Minha mulher não é dessas. A Paty não é de Covas, não é de Cantas, não é nada disso. A Patrícia é muito, às vezes até ela é irritantemente no chão, sabe como? Então ela me contou que aí o anjo falou, aí ela falou assim, e o anjo falou: e da sua filha cuido eu. A Paty chegou na sala, eu estava sem ar, a Paty me virou. Quando ela me virou, eu vomitei, e o mal que estava dentro de mim foi embora, e minha vida literalmente foi salva. A pergunta: por que o anjo não me virou? Eu queria experiência com o anjo. Sabe por que o anjo muitas vezes não faz isso? Porque o privilégio de mudar a vida das pessoas, Deus entregou para os filhos de Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Quem é filho da promessa aqui? Deus pode usar um milagre, Deus pode usar um sonho. Você pode sonhar um negócio, levantar e falar assim: ô, José sonhou, Deus falou: corre com o menino para o Egito que eles vão tentar matar ele. Depois sonhou de novo, traz o menino de volta. São direções de Deus. Quem entende o que eu estou falando aqui? Essa é a quinta maneira de Deus falar com a gente, as formas sobrenaturais. A sexta é a confirmação no coração, ou mais conhecida como paz no coração. Não é sentimento, gente. Porque se fosse sentimento, os nazistas tinham um sentimento muito tranquilo de eliminar judeus. Nem por isso era Deus que estava falando ao coração deles. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de certeza absoluta, paz total, paz concreta, nenhuma confusão. Nós estamos falando do testemunho interior do Espírito Santo de que uma coisa deve ser feita ou não deve ser feita. É quando o Espírito de Deus te dá uma paz esquisita, que você fala: que esquisito. Nossa, mas eu estou com muita paz para estar aqui nesse lugar, para fazer o que eu tenho para fazer, para ir onde eu tenho que ir. Quem entende o que eu estou falando aqui? Porque os crentes hoje usam essa frase para tudo. Eu estou com paz. Não, eu estou com paz. Gente, muitas vezes nós estamos escondendo esse eu estou com paz só para justificar o nosso desejo de querer as coisas. A pessoa, eu vejo isso no namoro, né? Como o negócio é difícil namorar hoje, a menina acha um cara, ela fala assim: eu estou com paz. A pessoa deixa Deus contar que não é? Não deixa. A pessoa não quer que não seja. A pessoa vai lá e ganha a queda de braço de Deus, vence Deus, casa com uma enconha, depois vem fazer o quê? Pastor Dudu, pastora Vanessa,
meu casamento está acabando. Ai, gente, vamos lá na gênese do problema. Quando chega lá na gênese do problema, descobre que Deus já estava dando sinais de alerta, mas a pessoa não queria ouvir. Ei, gente, o ditado da vovó é certo: antes só do que endemoniado. Antes só do que endemoniado. Essa confirmação é o Espírito Santo literalmente te guiando com paz. Interessante que eu custei a entender isso. Homem é mais pragmático. Homens que estão aqui, sabe como é que homem é? Homem é assim, ó. Não, cara, 1 mais 1 é 2. Deu 2, acabou. Mas convivendo com a minha mulher, eu descobri que 1 mais 1 nem sempre é 2. Sempre a Patrícia falava comigo assim: eu não estou sentindo, isso não me cheira bem. Eu falava: Pati, passa um Rexona. Aí eu sempre brincava assim com ela, mas ela falava assim: eu não estou com paz dessa pessoa na nossa vida. Eu não estou com paz da gente fazer essa viagem. Eu não estou com paz da gente... São coisas específicas que não estão na Bíblia. Gente, sabe quantas vezes minha mulher errou? Nenhuma! Para mim é vergonha. Porque muitas vezes eu, como homem, simplesmente falei: Pati, você está doida? Aqui, se fizer isso aqui, vai dar isso aqui, e nós vamos ganhar um dinheiro, ou nós vamos obter uma coisa. Não tem como dar errado. Ela falava assim: eu não estou, sabe, sentindo. Aí eu tive que pedir a Deus isso para mim também. É a paz do Espírito Santo. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, um segredo. Seja na Bíblia ou fora da Bíblia, quem dirige o crente é o Espírito Santo. Seja nas vezes, porque também é possível você decorar a Bíblia toda e Deus não falar com você, tá? Tem um grande apresentador de televisão no Brasil, quase que eu falei o nome dele aqui, graças a Deus eu não falei. Grande apresentador, ele conhece a Bíblia de cor. E outro dia um pastor foi lá, ele zombou, riu, citou um monte de versículos. Você pode conhecer esse livro e Deus nunca falar com você, porque esse livro sem o Espírito Santo é semente sem terra, é semente que não está sendo adubada. Quem entende o que eu estou falando? Mas até sem esse livro, Deus, o Espírito Santo pode te dar paz para uma coisa, mas tem uma coisa que Ele sempre faz: Ele pode abrir portas, Ele pode te dar o sobrenatural, Ele pode usar o conselho de pessoas de Deus, Ele pode usar a profecia, mas Ele sempre vai te trazer para uma confirmação na palavra. Na palavra. Se você tem um verso... Outro dia uma pessoa... Vou falar bem rasgado aqui com vocês. Os meus amigos fizeram um pacto, todos, de me convidar para eu mudar para os Estados Unidos. Isso é semanal. Eles nem me chamam mais não, eles só mandam assim... Manda a bandeira dos Estados Unidos, aí manda, posso entregar o jejum? Olha o que eles mandam para mim. É o tempo inteiro assim, né? Aí sabe o que eu respondo para eles? Eu não tenho uma palavra. Jesus um dia chegou, estava na beira de manhã, Pedro chegou, mas o povo com o barco não tinha pescado nada. Jesus falou: se pescaram alguma coisa? Jesus com as perguntas que ele já tem resposta. Ei, Jesus nessa noite está te fazendo um monte de perguntas que ele já tem a resposta. E Jesus vira e fala assim: pescaram alguma coisa? Pedro falou: não. Jesus falou: joga para a rede pelo lado direito. O que Pedro falou? Sob a tua palavra lançarei a rede. Ei, não mova um passo na sua vida sem uma palavra desse livro, ou uma palavra que venha através do Espírito desse livro. Não dê um passo se você não tiver uma revelação de Deus para você agir em qualquer área. Então são essas formas que Deus fala conosco. Fora da Bíblia você tem profecias, conselho de pessoas de Deus, as circunstâncias, a forma sobrenatural que são anjos, milagres, sonhos e visão, e a paz no coração. A Bíblia tem que ter a palavra final em tudo. Ela é a autoridade máxima, inclusive sobre qualquer tipo de sentimento.
Outro, o Espírito Santo é o que guia o crente o tempo todo. Não tenha medo de falar, Espírito Santo, o que é para eu falar agora, o que é para eu fazer agora. Inclusive Jesus falou que vai ter momento que você vai chegar em circunstância que o Espírito Santo é que vai falar através de sua boca. Quem é que crê que Deus pode fazer isso com você, comigo? Você não sabe o que falar, mas abre a boca, Ele vai te dar o que falar. E por último, a única forma de Deus falar conosco, que não precisa de confirmação, é através da própria Bíblia Sagrada. Lucinho, por que você pregou essa mensagem essa noite? Foi mais um estudo bíblico. Adivinha, se eu tivesse pregado sobre amor, o que Deus estaria querendo dar para a gente? Amor. Se eu tivesse pregado sobre fé, Deus estaria querendo dar para nós? Fé. Se eu tivesse pregado sobre cura física, Deus estaria querendo dar para a gente cura física. Se nessa noite foi pregado sobre como descobrir a vontade não revelada de Deus, adivinha o que Deus está querendo te dar? Respostas para muitas perguntas que você não tem a noção do que fazer, mas Ele vai te dar a partir dessa noite. Ele vai te mostrar claramente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia o nosso caminho. É esse livro, é a mensagem desse livro, é a mensagem de Jesus. Ninguém aqui vai ficar no escuro mais. Ninguém aqui vai ficar sem saber o que fazer. Todo mundo que está aqui hoje não sabe o que fazer. O Espírito de Jesus está dizendo: eu vou te mostrar. Me dá a mão que eu vou te guiar. Eu vou te levar comigo. Mas para isso você tem que entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Abra comigo sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Eu quero ler Marcos capítulo 4, verso de número 35. Marcos 4, 35. Abra aí a sua Bíblia conosco para a gente meditar no texto que foi cantado aqui por 3 canções. 3 canções que os meninos do louvor cantaram falando dessa história que a gente vai ler aqui. Diz assim, Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero falar nessa noite sobre um convite ao descanso. Esse texto é um texto que fala sobre como deve ser vivido o ritmo da nossa vida. Deus nos criou, mas Ele nos projetou para a gente viver do jeito dEle, e não do nosso jeito. Toda vez que você comprar alguma coisa, você vai reparar que tem um manual. E lá no manual da humanidade, Deus já começa falando como que nós devemos funcionar. Lucinho, como que nós devemos funcionar? Como Ele. Olha como que Ele funcionava. No primeiro dia Ele disse: haja luz. E aí o que Ele fez? Deu um passo para trás, curtiu, foi à tarde e amanhã. No outro dia, Deus olhou e falou: haja água. Curtiu, gostou, parou. No terceiro dia, haja terra. Curtiu, gostou, parou. E a ordem da criação era: trabalhava, parava, trabalhava, parava, trabalhava, parava, até que chegou uma hora que Ele falou: chega, estou indo para as Maldivas. E quando deu o 7º dia, Deus rachou fora.
E a Bíblia diz que ele descansou. E ele usufruiu daquilo que ele construiu. Muitos de nós estamos vivendo vidas sobrecarregadas. E não é demônio, é a gente mesmo. Eu falei outro dia com a pessoa, eu falei, velho, se você continuar no ritmo que você está, você vai aposentar Satanás. Porque Satanás fica assim com o dedo assim, me dá uma chance de eu te destruir. Aí você fala, não, deixa que eu consigo, eu mesmo acabo comigo mesmo. O ritmo não é trabalha, e aí junta e morre. Esse não é o ritmo. Existe um pace, existe uma cadência, existe um ritmo que Deus quer que a gente entre para Ele. E esse ritmo tem que ser ditado pelo descanso. Descanso é tão importante que quando morre alguém, eu já fiz um monte de velório. Não é gostoso fazer velório, mas quando você está fazendo velório, você fala assim, fulano entrou para o descanso eterno. Quem quer ir para o descanso eterno? Todo mundo, só que agora não, né? Agora não. Nesse texto, nós vemos Jesus fazendo exatamente isso. O capítulo 4 de Marcos, todinho, Jesus estava ensinando. Você sabe o que é a coisa que Jesus mais fez na terra? Número 1, ensinar. Ele ensinou mais do que expulsou demônio, mais do que profetizou, mais do que expulsou demônio. A coisa que ele mais fez foi ensinar. Então ele estava na praia, ensinando. Mas aí ficou de tardezinha. O que ele falou? Está na hora do meu nap, do meu soninho, para eu manter essa formosura aqui, ó. Amigos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Ei, nós estamos para passar para o outro lado. Daqui a poucos dias nós vamos atravessar para 2026. Como que você vai atravessar para o ano que vem? Como que você está fazendo a travessia agora em dezembro? Como é que está o seu coração? Não adianta a gente viver agoniado, desesperado. Eu li esses dias que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Por quê? Ansiedade é igual a cadeira de balanço. Você senta nela, ela te mantém agitada, mas não te leva para lugar nenhum. Ai meu Deus, ai meu Deus. Esses dias eu falei com a pessoa, vai resolver se você preocupar? Ela falou não. Eu falei, então para. Mas a pessoa não aguenta. Vivemos numa geração que glamoriza o burnout. Você sabe com o que eu tô? Eu tô com burnout. Viu? Eu já estou pifando, mas é em nome da obra, é em nome da construção, é em nome da empresa, é em nome. Não fez nada de certo. Quando você pifa, ou quando você se enche de medo, ou vive de ansiedade, isso é só mais uma prova de que você resolveu colocar outros na sua frente e descuidou de você mais uma vez. Então Jesus, você sabia que esse negócio de dormir, sabe como é que o povo dormia até 100 anos atrás? Até Thomas Edison aparecer e inventar esse negócio aqui, luz. O povo dormia na hora que o sol se punha. Meu avô era assim. Ia dando 6 horas, 7 horas, dormia. Que hora que acordava? 4, 5. Hoje, 4, 5, a gente está indo dormir. Cutuca a pessoa do lado e fala assim, ele vai falar seu nome. Ele vai falar seu nome lá na frente. Aí no outro dia levanta assim, ai, eu não estou bem. Não tem como você estar bem, amor. Você está vivendo um negócio chamado autossabotação. Para mim, chique, gente, não é Louis Vuitton, não é Gucci, não é Dubai. Chique para mim é uma pessoa que pode ter rotina. Gente que dorme na mesma cama, faz número 2 no mesmo vaso, come a mesma coisa. Essas pessoas são assim, faça assim comigo, uau. Esse é o novo uau que a High Society de São Paulo tem que procurar. Não é? Sabe aonde eu tirei férias? Ai, sabe o que eu estou usando? Não importa!
Eu quero saber se você virou um escravo de você mesmo, ou se você pode descansar no meio desse desespero que virou a vida. E Jesus fez o quê? Vamos para o outro lado. Sabe o que significa vamos para o outro lado? Concluímos a missão aqui nessa praia, ensinamos, mas agora tem um capeta esperando nós lá do outro lado. Se você ler Marcos capítulo 1, a Annabelle está lá, esperando Jesus. Foi ali que começou Stranger Things, foi ali. Um homem cheio de demônio. E entre uma missão e outra, o que o Gênesis nos ensina? Descansar. Você não emenda uma missão com a outra, você descansa. Você precisa aprender a glamourizar o descanso. Eu não tenho muita autoridade para falar disso, porque eu já tive 2 burnouts e eu já tive 3 vezes depressão. Então eu não estou falando na categoria de alguém que é o mestre Jedi das artes do Shabá. Eu estou falando como um cara que teve que sentar a cara na parede para falar: eu não sou um homem de ferro não. Ai, Lucimano, você não está entendendo, eu estou no final de fechar uma negociação. Cala a sua boca. Eu que criei esse discurso que você está com ele aí. Eu sou o diretor dessa escola. Nós temos que aprender a parar assim no meio de tudo, ó. O pau quebrando, você fala: tchau. O que foi? O que aconteceu? Eu estou ouvindo vozes do além. O que? Meu travesseiro está assim, cama. E eu estou indo. Não quero te assustar, mas eu li essa semana um artigo em inglês, onde os médicos falam que pessoas que dormem direto por 4 ou 5 horas somente, 4 ou 5 horas, eles têm 80% mais chance de desenvolver Alzheimer e demência. Tem que dormir no mínimo 7 horas. Quando tu, quem está do lado, fala assim: 7 horas, irmão, 7 horas. O que Jesus fez, gente? Vão para o outro lado, vão para o outro assunto, vão para outra missão, vão fazer outra coisa. A Bíblia diz que ele foi dormir. Você consegue imaginar Jesus dormindo? O texto diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse ia se enchendo de água. Olha isso aqui. Quem criou o mar, gente? Quem criou o vento? Quem criou as tempestades? Eu levei uma caravana para Israel uma vez. A gente vai todo ano 2 vezes a Israel. Aí, uma dessas vezes foi Egito e Israel. E aí nós fomos subir o Monte Sinai. Só que o Sinai é o deserto, então é muito quente. A gente tem que subir, tipo 3 da manhã, para chegar lá em cima, na hora que o sol está nascendo. E tem que depois descer rápido, porque o calor é muito forte do sol. Gente, no início da caminhada, tinha um irmão com a caixinha Boss. Eu nunca vi um negócio que fala mais do que aquilo. Só um som desse de igreja. E nós fomos subindo. E ele começou a cantar a música: e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E todo mundo cantando: a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte. Lá, 50ª vez que nós estávamos cantando essa música, eu já estava com raiva de Joquebede, que tinha dado a luz a Moisés. Eu queria dar uma bicuda no sol do cara, porque era só essa, estava no repeat. Só que é 4 horas de subida. Sabe o que eu aprendi? Que a tempestade é Jesus. Sabe o que você está vivendo? É dele. Essa tempestade, sabe o que é? Quem aqui já estudou em escola normal? Não essas escolas playboy que tem hoje. Escola normal, ser humano. Entre a matéria dada e a prova final, não tem prova intermediária, sim ou não? Isso era uma prova intermediária. Jesus falou assim: tempestade, por gentileza, eu estou precisando aplicar um teste nos meus meninos, para ver se pelo menos um prestou e converteu e prestou atenção na matéria.
por gentileza, você podia vir aqui me ajudar? Ele é o Senhor das tempestades. A tempestade veio, mas a tempestade não é doida. O barco estava se enchendo d'água, sim ou não? Mas o mar não é doido. O mar é doido. Eu vou afogar, Não. Eu vou fazer uma sonoplastia aqui, um barulho, mas eu não encosto o dedo nele. Amor, sabe isso que você está vivendo na sua vida? É um teste intermediário. É para saber se algum sermão entrou dentro de você ou não. É para saber se essa playlist que você ouve o dia inteiro de Corinho de Fogo está transformando você numa pessoa realmente de Deus, ou se você é só essa pessoa que é só uma fachada editada. Eu sou um crente, mas na hora que o problema vem, que a tempestade vem, você vira uma franga. É um teste. O teste vem dele. Jesus nunca prometeu ausência de problema, Ele prometeu a presença dele durante os problemas. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É na tribulação que a gente vê Deus. Os lugares onde o nome de Deus é mais falado: hospital, cemitério e prisão. Não é nem igreja, é lá. Vai lá agora no cemitério, vai lá agora no presídio, vai no hospital. Todo mundo está assim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Por quê? Porque diante da tempestade, ou você se enche de medo, ou você mostra a sua fé. Só que o irritante do texto é isso aqui, ó. O vento veio, a sonoplastia começou, tudo certinho, mas Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, gente. Vê se não é certinho o que acontece conosco. As lutas vêm, os problemas vêm, e a gente fala: o Senhor sumiu. Onde está o Senhor? Quem aqui já falou, cadê Deus, no meio da minha luta aqui? Quem já falou? Eu e mais um, é? Agora, os mentirosos também, vamos lá junto. Quem já sentiu assim, cadê Deus no meio da minha luta? Ele finge de silêncio. Nós cantamos aqui hoje: quando Deus está em silêncio, é porque está. A pessoa falou comigo outro dia: Lucinho, estou vivendo grande luta e Deus está estranhamente calado. Eu falei: não, é a sua Bíblia que está terrivelmente fechada. Ai, mas a resposta que eu preciso não está nela. Eu falei: é você que não lê sua Bíblia. Gente, a Bíblia fala com a gente de diversas maneiras. Não tem que ter seu nome, seu CPF lá e o nome do bofe que você quer pegar, não. Por exemplo, você lê a história de Sansão. Você lê lá, o cara fundou o Tinder. O cara pegava mulher de manhã, de tarde, de noite, mulher de manhã, de tarde, de noite. Ao invés dele usar o poder que Deus deu a ele, para ele liderar o povo de Israel e vencer os filisteus, ele usava o poder para impressionar a meninada. Deus falou: ah é? Vai me devolver o poder então, porque eu não te dei meu poder para isso. Que lição que você tira da história de Sansão? Eu preciso tomar cuidado com quem eu fico impressionado. Sansão, a história dele, onde ele chegava, fala assim: e chegando Sansão em Gaza, viu uma mulher e falou: eu quero ela. Era um homem das cavernas, doido. A história de Zaqueu, o que fala? Nós precisamos deixar Jesus ser o Senhor e não o dinheiro ser o Senhor. Eu posso ficar aqui falando até amanhã sobre como a palavra de Deus fala conosco, mas as pessoas têm preguiça. E Jesus estava dormindo aonde? Na popa. A gente não está longe do mar, nem entende nada de mar. A frente do barco é a proa, e o fundo do barco é a popa. E é lá que fica o leme. Você dirige um barco do fundo. E Jesus estava dormindo aonde? No comando do barco. Eu sei que não parece. Eu sei que você olha para o Brasil hoje. Eu sei que às vezes você olha para a sua vida pessoal, financeira, conjugal, familiar. Você fala assim: qualquer coisa está no controle, menos Jesus. Mentira.
A Bíblia diz em Hebreus que Ele está no controle de todas as coisas. Olha o que Ele diz quando Ele ressuscitou: muito poder me é dado nos céus e na terra. É isso que Ele disse? Não, todo poder me foi dado nos céus e na terra. A capetada toda treme diante dele, os terremotos tremem diante dele, os presidentes tremem diante dele. Ninguém é páreo para Jesus. Ai, pastor, mas não parei. Então por que ele não faz nada com essa situação toda? Flores, vocês não estão ouvindo a pregação não? É a tempestade que ele está deixando. Para quê? Para revelar as frangas, para separar homens de meninos, para separar discípulo de fã, para separar pau de dar em doido nessa geração. Algodão doce, toda dodói. A Bíblia diz que Ele controla tantas coisas que não morre um passarinho se não passar na mesa dele e Ele der um carimbo. A Bíblia diz que não cai um fio. Tem um departamento no céu para contar seus fios de cabelo. Os carecas aí ajudaram Jesus de forma maravilhosa. Mas imagina eu, cai um cabelo meu, Jesus, opa, põe aí menos um. Eu vou lá, faço o implante, põe mais 1000. Vocês não acham que isso tudo aqui é natural não, né? Não tem como ser, gente. Eu e o pastor Samuel já, não é isso? Já passamos ali, semeamos na nossa cabeça já. Porque nós já estamos no 5º mandato. Não posso falar não. Então, Ele controla tudo. Ele controla tudo. Olha o que diz o verso seguinte. Isso aqui, gente, somos eu e você. Eu acho que esses 12 discípulos eram brasileiros. Os discípulos o acordaram clamando. Gente, você não acorda uma pessoa berrando. Você fala assim, por gentileza, um minutinho por gentileza. Não, a Bíblia diz que eles chegaram clamando. O que eles clamaram? Mestre, o nosso irmão Jesus vai morrer. Eu estou falando de 12 homens. Eu não estou falando dessas pessoas que não sei qual é o sexo delas, que rapa cabelo do braço e da perna, não. Eu não estou falando de pessoas que estão passando base. Em nome de Jesus, homens, em nome de Jesus, seja mais homem. As mulheres ficam olhando e falam assim, parece, mas não sei. Homem que passa mais produto na cara do que as mulheres, cara. Hein? Em nome de Jesus. Por isso que as mulheres hoje estão preferindo até os mais feinhos, porque os muito bonitinhos. Eram homens! Era para falar assim, Jesus dá licença aí, a gente estamos com perigo aí. Tem umas águas aí invadindo aí. Vê o que o senhor pode fazer. Não! Somos eu e você. Eu lembro que um dia o meu filho estava jogando videogame. Tinha 4, 5 anos, Davi. Eu entrei no quarto, o Davi estava chorando. Falei, o que foi, velho? Ele falou assim, eu não consigo passar de fase. Era Super Mario, muito tempo atrás. Eu quis rir, mas aí eu parei e falei assim, vou te ajudar. Sentei do lado dele e fomos nós dois, fomos vencendo. De noite eu fui orar. Senhor, estou aqui, eu não estou aguentando mais. O Espírito Santo só falou assim comigo, você lembra de manhã quando você queria rir do seu filho? Sou eu agora. O que você está falando para mim, filho, nem entra na categoria de problema. Inclusive nós temos que redefinir o que é problema, tá? Porque quando você vai a Israel, você vê o que é um problema. Cheguei de lá agora, pastor Samuel também. Quando você vai lá na Alemanha, um país que há 70 anos atrás não tinha um prédio de pé, hoje é a economia mais forte da Europa. Sabe o que é um problema do brasileiro? Nós nunca vivemos uma guerra.
como a gente nunca viveu uma guerra, nós somos esse povo abaladinho por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente está dando chilique diante do Senhor. Jesus, eu quero morrer. Você quer ver crente querendo morrer? Quando começa a falar muito na volta de Jesus. Volta, Jesus, volta. Não é porque ele quer que Jesus volte, é porque ele está querendo morrer, mas não tem coragem de se matar. Aí ele fala, volta para a gente tudo sumir. Quem sabe você está nessa, hein? Será que Jesus está voltando? Quem é o anticristo? É o Macron? Não interessa. Esses dias é tanto crente me perguntando quem é o anticristo, quem é o anticristo. Um dia desse, um menino lá na igreja veio e passou. E o anticristo? Falei, cara, eu não sei. Não, mas quem que você acha? Falei, não sei. Pergunta lá na sua família se nasceu lá alguém, um primo. Deve ser, pode ser. Nossa preocupação, gente, não tem que ser com a vinda dele. Até porque está muito mais fácil da gente ir. Nós temos que viver pronto. Como disse o pastor Samuel, seja para ser arrebatado antes, no meio ou depois da tribulation. Não importa não. Ah, mas e o anticristo? Eu não devo nada a esse miserável. Eu sou louco por Jesus e eu vou ter que prestar conta. É o meu Jesus. É para ele que nós temos que voltar o foco. Os caras levantaram, gente, tiraram Jesus do sono. Tem gente perturbando Jesus, hein? Olha o que Jesus fez, vamos lá. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse, fala comigo, disse. Ele não gritou, ele não exaltou a voz. Ele disse para o mar, acalma-te, aquieta-te. Nesse tom de voz que eu falei aqui, Ré menor. Acalma-te, aquieta-te. Foi a mesma coisa de alguém lá e apertar um botão assim, ó, parou tudo. Era só uma pegadinha. Era só um teste intermediário para ver que tanto eles já tinham assimilado ou não sobre quem ele era. Gente, a pergunta mais importante da sua vida não é o que vai acontecer com você, é que tanto você conhece e que tanto você ama Jesus. Tudo que a gente está vivendo na vida vai ter um fim ou outro fim, dependendo do tanto que a gente conhece e do tanto que a gente ama Jesus. Porque você só ama aquilo que você conhece. Primeiro você tem que conhecer, para depois você amar, para depois você obedecer. Quando eu conheci a Patrícia, eu a amava pouco, mas eu conheci ela tanto que eu comecei a amá-la muito. Comecei a amar muito a Patrícia. Resultado, temos 2 filhos casados, 2 netos, vão para 32 anos de casado agora. E agora que tá bom lá em casa, porque não tem ninguém. Então, pode gemer, pode dar, pode fazer o que for. Tem gente assim para mim, meu Deus, eu saí de casa para ouvir isso. Foi, porque quem sabe você é um casado que não está coisando nada, e Jesus está falando, sai dessa peste, desse celular, e pega a sua dona. O tanto que Jesus fica triste com o solteiro que transa, é o tanto que ele fica triste com o casado que não faz nada. Fica 2 horas os dois procurando uma série, quando acha, não olha para o lado não, senão você vai revelar. Olha para frente. Gente, Jesus não gritou com o mar, não gritou com o vento. Ó, posso falar uma coisa aqui para vocês? O menor problema de Jesus era essa tempestade. O que te atribula hoje, Jesus pisca o olho assim, ó, resolve. O problema não é acalmar a tempestade, é acalmar o seu coração no meio da tempestade. O que esses caras tinham que ter feito? Espera aí, eu estou no mar, esse aqui é o Filho de Deus, ele está dormindo no controle, tem uma tempestade aqui que nós vamos morrer, mas se ele está dormindo, quer ver? Ô Jesus, dá licença, o senhor pode chegar para lá só um pouquinho? Eu pegar só a beirada do seu travesseiro aqui, rapidinho, ou o senhor tem outro travesseiro? Se tiver, me arruma aí.
Eu vou dormir na tempestade com o Filho de Deus, porque se Ele está dormindo, olha gente, o convite de Deus é um convite ao descanso, mesmo quando a gente perde o controle, mesmo não, principalmente quando a gente perde o controle. Quem é motorista que sabe, se você estiver dirigindo um carro e perder o controle, não tente reassumir o controle do carro e nem pise no freio, senão você capota o carro, sim ou não? Meu Deus, 3 motoristas aqui. Sim ou não? Mas o que a gente quer? Eu resolvo, eu faço, eu dou conta. Não damos conta, nós não damos conta. O que pessoas com medo fazem, gente? Gritam. O que pessoas com fé fazem? Descansam. Eles estavam com medo, por isso... E Jesus estava com tudo sob controle, por isso ele descansou. Lucinho, faça você falar isso, seu casamento está de pé. Faça você falar isso, você está com dinheiro. Faça você falar isso, você não está com diagnóstico de câncer. Faça você falar isso, você não está com um filho vivendo coisas tão terríveis. Você não está com um problema familiar seríssimo que eu estou vivendo. Vou pedir uma coisa para você. Para de olhar para a gente que está aqui na frente e achar que a gente não está vivendo tudo que você está vivendo e às vezes mais. Esses dias uma pessoa me procurou com um problema seríssimo. A pessoa me contou o problema, eu ouvi. Falei, meu Jesus, nossa minha irmã, vamos fazer o seguinte. Eu oro pela irmã, a irmã ora por mim, que eu estou vivendo a mesma coisa. Gente, eu vi os dentes da irmã caiu dentro da boca assim, ó. Ela acha que, as pessoas acham que a gente está acima. Nós não estamos acima de nada. Inclusive Deus gosta de pegar o pregador para pôr aqui em cima, depois dele passar muito perrengue, porque só a gente que esteve no meio da tempestade consegue acalmar outros no meio da tempestade. Fé é você largar o controle quando tem uma tempestade dizendo que vai te engolir. Jesus conseguiu repreender o vento e o mar, mas não conseguiu acalmar o coração dos apóstolos. Quem sabe você está sentado aqui hoje toda maquiada, ou você está todo bem vestido aqui, mas dentro de você está assim, ó. Como é que vai ser dezembro? Como é que vai terminar esse ano? Meu Deus do céu, vai entrar esse pacote tributário no ano que vem. Ai Jesus, como é que vai ser a eleição, Copa do Mundo? Calma, caramba. Calma. Jesus está na popa. Ele está no controle. Olha o que diz o texto. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou para o vento. Jesus perguntou para o vento. Então ele perguntou para o câncer. Ele perguntou para o câncer. Jesus não perguntou para o governo do Brasil. Jesus não perguntou para quem roubou o INSS. Jesus não perguntou, ele perguntou para os dele. Jesus está perguntando hoje para mim e para você. Olha a pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Medo é fé ao contrário. Medo é certeza que vai dar errado. Eu cheguei há 2 dias atrás dos Estados Unidos, gente. Sabe o que eu vejo lá na América? O americano é confiante. Eles levantam de manhã e eles vão fazer as coisas. Eles fazem. Nós aqui no Brasil vivemos numa mentalidade de escassez. Ai, vai faltar, ai, vai acabar, ai, a gente vamos morrer. A Toinha pegou câncer, a gente vamos também. Ai, meu Deus, ai, Jesus, o Rio Grande do Sul acabou. Agora depois é São Paulo, vai ter terremoto, vem um tufão. Ai, meu Deus, e o próximo governo? Ai, ai! Por isso que eu tenho falado, ou você vive de G1, ou você vive de Jesus. Tem gente aqui que às vezes o conselho melhor para você é: substitua o UOL, Folha, Estadão por Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver sua ansiedade ir embora, você vai ver seu coração melhorar. E ele disse: ainda não tem fé. Era um teste intermediário e eles tomaram pau no teste. Esse fim de ano é para mim e para você, gente, para a gente saber como é que vai ser. Agora, olha o que diz o texto. Eles estavam apavorados. Já tinha acabado a tempestade. Jesus já tinha dado uma dura neles e eles ainda estavam assim, ó.
falar que muitos de nós aqui, Jesus estalar o dedo agora e os nossos problemas todos sumir, nós vamos continuar assim. Ai meu Deus, ai Deus, deixa eu checar meus e-mails, deixa eu ver, WhatsApp, ai. Ele morreu numa cruz para devolver o descanso para mim e para você. Só tem uma pessoa que termina o dia, todo dia, e que dá check em tudo que tinha para fazer, e o nome dessa pessoa é Jesus. Eu e você nunca vamos conseguir realizar tudo, e não é para conseguir tudo, é para a gente chegar uma hora e falar assim: quer saber? Vou dormir. Mas o peixe está pegando. Eu vou dormir. Mas eu não estou aguentando. Vou dormir. Mas e a fulana? Não, vou dormir. Vou dormir. Não é dormir para fugir, não é dormir para se esconder, é dormir porque você confia naquele que está lá na polpa e que tem o controle de todas as coisas, mesmo que você não entenda o que ele está fazendo, e mesmo que o silêncio dele faça muito barulho, porque muitas vezes o silêncio de Deus dá vontade de falar: Deus, fala logo aí que eu estou em pecado, poxa, se eu falar que eu estou em pecado eu fico melhor. Não, o Senhor fica calado. Ele está calado, mas ele está calado no controle. O texto diz que eles estavam apavorados mesmo depois da solução chegada. E o último verso diz: e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui está a chave de todo esse texto. O problema não era a tempestade, o problema nada. O problema era, eles ainda não sabiam quem era aquele cara que estava dormindo ali. Eles não sabiam. Jesus estava querendo preparar eles para encontrar com o gadareno. E Jesus tentou colocar um teste intermediário. Gente, tivemos um ensinamento na praia, agora enfrentamos uma tempestade, porque lá na frente tem um desafio ainda maior, que é um cara cheio de demônio. E se vocês não conseguirem vencer a tempestade, quando chegar lá no demônio, tanto é, gente, que quando a gente lê Marcos 5, os discípulos não falam nada e não fazem nada. Por quê? Porque tinha tomado 0 na prova anterior. Ficaram tudo caladinho aqui, as frangas, todo mundo assim uma na outra, ó. O texto diz que eles não sabiam quem Jesus era. Até depois que ele ressuscitou, eles ainda não sabiam quem Jesus era. Porque depois que Jesus ressuscitou e ficou 40 dias andando na terra, quando Jesus foi despedir deles, Jesus disse: fique em Jerusalém, porque do alto virá o poder. O que eles falaram? Senhor, é nessa época que o Senhor vai virar um líder político e vai dominar os romanos e os judeus. Eles até depois da ressurreição achavam que Jesus era um líder político, não tinham entendido a missão dele. Que dia que eles foram entender quem ele era? No dia de Pentecoste. No dia que Deus saiu do lado e entrou dentro, eles olharam e falaram: aquele não era um simples rabino, operador de milagre, parecido com Jeremias, com Elias. Aquele era o Filho do Deus Todo-Poderoso. Sabe aonde a nossa fé desaba? Sabe aonde os nossos problemas nos matam? Sabe aonde vem o burnout, o esgotamento? Sabe aonde vem a destruição? De não conhecer Jesus profundamente. Você sabe qual é a frase que nós mais vamos falar no céu? Uau! Porque cada dia nós vamos conhecer mais um pedacinho de quem Ele é. Deus é como um diamante com várias facetas. Você sabia que diamante, quanto mais faces ele tem, mais caro ele é. E Deus é um diamante de facetas infinitas. Então todo dia, quando a gente levantar lá e olhar para Ele, nós vamos falar o quê? Uau! Por isso que nós vamos passar uma eternidade com Ele, porque uma vida é pouco para conhecê-lo. Paulo diz em Colossenses 3: Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Seu casamento subsiste em Jesus, sua empresa subsiste em Jesus, o Brasil ainda não afundou por Jesus, as nações ainda não colapsaram por Jesus. Ele é o pino central que sustenta toda a criação e que sustenta a minha vida e a sua vida. O dia que você começa a entender isso, você começa a largar o volante, você começa a falar: peraí, eu vou fazer a minha parte, mas você quer saber? Eu vou descansar também.
Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Aí você descansa. Jesus está falando para muitos corações e mentes aqui hoje: acalma-te, aquieta-te.